pessoas, eu sou a Gabriela, bem-vindos ao primeiro vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu darei uma aula sobre a semana 1 e 2 do plano de estudo tutorado do 9º ano. Eu vou explicar para vocês alguns dos pontos mais importantes do material e também irei resolver duas questões, uma referente à semana 1 e uma referente à semana 2. Então vamos lá. Os conteúdos que serão tratados hoje serão os conceitos de Estado-nação, território e Estado-nação. A gente também vai falar de regionalização, focalizando os casos da África e da América. E também trataremos as relações entre países e as principais organizações não governamentais. Bom, começando. O que é território? O território é o espaço geográfico apropriado e delimitado por relações de soberania, ou seja, um domínio reconhecido internacionalmente e de poder. Então, sempre que vocês pensarem em território, vocês pensem em delimitação por poder. Sendo assim, eles podem possuir fronteiras fixas e bem delimitadas, como é o caso do território brasileiro reconhecido internacionalmente, ou pode apresentar limites não muito claros, como o território delimitado por algum grupo terrorista, alguma gangue, alguma tribo urbana ou por um consórcio de grandes empresas. Então, fronteiras não fixas, que mudam, por exemplo, de acordo com a variação do dia e noite. O dia é ocupado por um determinado grupo e durante a noite a ocupação é exercida por outro grupo. Então, isso é território. Passando adiante, a gente fala sobre o conceito de Estado. O Estado, ele é responsável por exercer a soberania territorial. Logo, o Estado é a unidade administrativa de um território. Então, quando vocês pensarem em Estado, pensem em administração. Sendo assim, ele é formado por um conjunto de instituições públicas que representam, organizam e atendem os anseios da população que habita o seu território. Então, ele exerce uma regulação, uma administração, um controle, uma regulamentação. Essas unidades são, por exemplo, o governo, as escolas, as prisões, os hospitais, o exército, etc. Sendo assim, a gente pode diferenciar o que é um governo e o que é um Estado. O governo, ele é transitório. Na democracia que a gente vive, a gente tem um governo de 4 em 4 anos, Sendo que os presidentes podem se eleger 2 vezes, ou seja, ficar num período de 8 anos. E eles apresentam diferentes formas, Que variam de um lugar para o outro. Enquanto os estados, eles são permanentes, pelo menos enquanto o capitalismo durar. A nação, ela está relacionada muito mais a um sentimento de pertencimento, a um sentimento de união entre um grupo, entre uns indivíduos. Sendo assim, eles compartilham muitas vezes um conjunto mais ou menos definido de culturas, práticas sociais, idiomas, entre outros. Logo, uma nação nem sempre equivale a um estado ou a um país, ou até mesmo um território, sem uma soberania territorial constituída, Um exemplo de nação sem território são os curdos. Eles são conhecidos por serem a maior de todas as nações, sem um estado correspondente, Sem uma unidade administrativa que os regule, de forma que seu povo habita vários países situados ao longo do Oriente Médio, no continente asiático. Então, é realmente um povo com um forte sentimento de pertencimento, de identidade entre si, Então, por último, a gente fala sobre o conceito de Estado-nação, O conceito de Estado-nação é caracterizado por um território onde vive um povo com identidade em comum e cujo governo é soberano. Podemos afirmar que o Brasil é um Estado-nação. Então, vamos destacar três palavras, A palavra território, ou seja, uma unidade territorial reconhecida internacionalmente. A gente fala de um povo, ou seja, uma nação com uma identidade comum, um sentimento de pertencimento. E a gente tem um governo soberano, Um Estado, uma administração pública que o regule. Então, a gente tem aqui essa chart que, exemplifica muito bem. Então, ela vai falar aqui, por exemplo,
que o povo e a cultura formam a nação, né? A gente tem, por exemplo, que o povo, a cultura, o território, mais o governo formam o Estado-nação, que é o que a gente tinha falado anteriormente. E as palavras país é uma denominação mais genérica, né? É o aspecto físico do nosso território, e o Estado, que é um aspecto político, um aspecto administrativo, que pressupõe uma unidade administrativa. Então, eu espero que vocês tenham entendido essa parte, tipo, que tenha ficado bem claro. Bom, agora a gente fala um pouco sobre região, regionalização e os tipos de regionalizações. Quando a gente fala de região, a gente pensa em uma área que possui características comuns. Por exemplo, o nosso país, né, o Brasil, ele possui 5 regiões. A região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. E com certeza foi regionalizado com base nas características comuns existentes em cada uma dessas unidades. Eles podem ser determinados segundo os critérios naturais, estabelecendo as diferenças de clima, de vegetação, de hidrografia, relevo, fauna e também de economia, né? Tendendo que as cidades com características mais ou menos comuns estejam agrupadas em uma mesma área, em uma mesma região. Sendo assim, regionalizar é dividir um determinado espaço, observando nele suas características comuns. Então, quando vocês pensarem em regionalização, vocês pensem em divisão de acordo com características comuns, ok? Bom, para elaborar uma regionalização mundial, a gente precisa de uma divisão do mundo em conjuntos de países, de acordo com suas características. Isso é regionalizar mundialmente. Eu trouxe aqui para vocês 2 exemplos bem legais. O primeiro é em relação à regionalização de acordo com o período de descobrimento. Por exemplo, descobrimento entre aspas, ok? A gente tem o Velho Mundo correspondendo aqui à África, à Ásia e à Europa. A gente tem um Novo Mundo a partir do processo das grandes navegações e da descoberta, entre aspas, de Portugal de descoberta do Brasil e dos outros países que compõem a América Latina por parte de Portugal e Espanha. E um período depois, a gente tem um deslocamento de indivíduos da Europa em direção aos Estados Unidos e ao Canadá, formando aqui o que a gente conhece como Novo Mundo. E depois, através do processo de imperialismo, né, a gente vai ter a descoberta do novíssimo mundo, que corresponde à Oceania. Então, vocês podem perceber que houve uma regionalização nesse mapa com base em características comuns, ou seja, um momento de descobrimento, entre aspas, de cada uma desses países. De cada um desses continentes. Desculpa, gente. Eu posso errar durante a minha fala, ok? Acabar me confundindo com alguma coisa, mas é porque é a primeira vez que eu tô fazendo isso, então ainda tô um pouco iniciante, né? Mas espero que ocorra tudo bem. Então, vocês me desculpem caso falar alguma coisa errada, ou parecer muito animado, ou falar muito rápido. Eu vou ir melhorando com o tempo. Mas ok. Um outro jeito aqui de regionalizar foi em relação aos países socialistas e aliados e os países capitalistas e aliados. Vocês podem perceber que isso aqui é um pouco antigo, esse modo de regionalização, né? Porque a gente não tem mais a união das repúblicas socialistas soviéticas, tudo ocorreu depois da queda do Muro de Berlim, então houve essa fragmentação. Mas aqui, levando em consideração um período anterior, a gente tem a regionalização do mundo em países capitalistas, esses estão em vermelho, e em países socialistas, esses estão em verde. Então, vocês podem perceber que houve uma regionalização com base nas características comuns, que no caso aqui foi o sistema político, econômico e ideológico, o capitalismo e o socialismo, né? Bom, em relação à regionalização da América, a gente vai começar falando desse, depois a gente vai para a África, tá? A América é o segundo maior continente do mundo, né? Possuindo uma extensão territorial de 42,2 milhões de quilômetros quadrados. Sendo assim, ele possui países que compartilham um passado colonial que lhes conferiu grande diversidade cultural. O continente ele é regionalizado quanto à localização geográfica e ainda quanto à colonização. Partindo disso, a gente fala do critério geográfico. A gente vai ter a divisão desse continente em América do Norte, correspondente ao Canadá, Estados Unidos e o México, a América Central e a América do Sul,
correspondente, por exemplo, ao Brasil, à Argentina, ao Chile, ao Equador, à Venezuela, Suriname, Guiana e vários outros países. Então, essa é a primeira que leva em consideração os aspectos geográficos, né? Por exemplo, em qual hemisfério ele se encontra, hemisfério norte ou hemisfério sul, ou no centro disso. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo critério é o critério de colonização e está relacionado, logicamente, à colonização desses continentes por diferentes países, né, diferentes povos e tudo mais. O primeiro é a América Anglo-Saxônica, que a gente está falando aí do Canadá e dos Estados Unidos, que foram colônias inglesas e holandesas de ocupação. Então, vocês devem lembrar lá da história que houve um período de perseguição religiosa na Europa de protestantes, né? E esses protestantes saíram da Europa em direção a esse novo mundo, que no caso ali foi os Estados Unidos e o Canadá, buscando realmente ocupar, constituir uma nova unidade econômica, política, administrativa, cultural. Então, realmente viver naquele território e fazer com que ele florescesse, né? Sem ligação com nenhuma metrópole. O que não ocorreu na América Latina, né? A América Latina foi uma colônia de exploração de Portugal e Espanha. Por isso, quando a gente fala colônia de exploração, o que ocorria? Ocorria, logicamente, a exploração de recursos naturais, da população e tudo mais, para o enriquecimento da metrópole, que no caso é Portugal e Espanha. Então, isso é uma colônia de ocupação, isso é uma colônia de exploração. E sendo assim, a gente tem esses dois tipos de colonização, né, que é a América Anglo-Saxônica e a América Latina. Em relação à África, né, a África tem uma extensão territorial de 30,4 milhões de quilômetros quadrados, sendo o terceiro maior do mundo e possuindo em seu território marcas deixadas pela política imperialista. Para quem não se lembra, a política imperialista foi um processo, né, de expansão do mercado consumidor dos países da Europa em relação à África, à Ásia e à Oceania. Eles produziram tanto que eles não conseguiam mais vender. Então, normalmente, eles fizeram essa expansão para esses países africanos, da Ásia e também da Oceania. Além, é claro, de quererem explorar essa população, buscarem mão de obra barata e também poderem ter um maior acesso a recursos naturais. Então, esse foi um momento, né? E essa política imperialista, ela não levou em consideração as divisões territoriais que já haviam na África, né? Eles fizeram novas fronteiras artificiais. E nesse processo de criação de fronteiras artificiais, eles acabaram colocando em um mesmo território povos inimigos. Por isso, hoje em dia, a gente tem tantos conflitos na África, né? Justamente por conta dessas diferenças étnico-culturais que não foram respeitadas. Um outro ponto é que houve a destruição do padrão econômico que lá existia, né? E a criação de uma forte relação de dependência econômica dos países africanos em relação às grandes potências. E a gente visualiza isso, por exemplo, quando a gente vê as inúmeras intervenções da ONU, né, Organização das Nações Unidas, no continente africano. A gente vai falar um pouco da ONU daqui a pouco. Bom, trouxe essa charge aqui para mostrar, basicamente, a divisão do continente africano, né, sem respeitar nenhuma divisão previamente estabelecida, nenhum aspecto cultural, econômico anteriormente, né? Aí ele tá falando, vamos ver como é que a gente divide isso. Essa região aqui é minha, eu vi primeiro. Eu quero uma onde passe um rio, né? Aspecto localizacional muito importante para facilitar o escoamento de recursos naturais e até mesmo de mercadorias. Se não for pedir demais, eu gostaria dessa com lagos e montanhas. Então, é realmente dividir quanto às suas necessidades, né? Sem respeitar o que havia ali anteriormente. Relação aos tipos de regionalização que a gente vai ter lá, a gente vai ter uma primeira, considerando os aspectos históricos e culturais, né, e dividindo o continente em dois. O norte da África e a África subsaariana, que é nesse caso aqui, ó, o norte da África e aqui abaixo a África subsaariana, que terão aspectos culturais e econômicos muito parecidos. Ai, meu Deus, desculpa, gente. Agora, a gente tem um outro tipo de regionalização que foi estabelecida pela Organização das Nações Unidas, a ONU, né, levando em consideração critérios de localização, cultura e economia. E a gente tem a África setentrional, ocidental, central, oriental e meridional, tal qual a gente vê aqui no mapa, né, bem bonitinho. África ocidental, setentrional, oriental, central e meridional. Ok?
E por último, para finalizar, amém, a gente fala um pouco sobre as relações entre países e as principais organizações não governamentais que irão surgir no pós-Segunda Guerra Mundial, né? Os países vencedores, eles vão criar organizações multilaterais fundamentadas em valores como a manutenção da paz, já que a gente vem de duas grandes guerras, né? A proteção do meio ambiente por conta dos inúmeros desastres que aconteceram e também o respeito aos direitos humanos, como uma reflexão em relação, por exemplo, aos campos de concentração e ao extermínio de milhões de judeus, né? Sendo assim, os acordos multilaterais, eles envolvem 3 ou mais estados. Por isso a gente fala de multilaterais, multilados, vários lados, né? Geralmente os acordos se caracterizam pela obrigatoriedade de adesão às regras por todos os participantes. Bom, sendo assim, a gente vai ter algumas das principais organizações multilaterais. A primeira delas é a ONU, a Organização das Nações Unidas, que foi fundada em 1945, sendo a maior do mundo. Ela tem como objetivos principais, né, a manutenção da paz mundial, o respeito aos direitos humanos e o progresso social da humanidade. A principal instância decisória da ONU é o Conselho de Segurança, né? O Conselho de Segurança, ele tem como objetivo autorizar sanções econômicas, enviar missões de paz e também utilizar a força, né? Sendo bastante importante. Assim, ele vai ser formado por um grupo muito restrito de países. Vocês devem ouvir falar que a gente tem 5 países que são permanentes, né? E os outros 10, eles são basicamente escolhidos na Assembleia Geral, que é quando todos os 192 países membros da ONU participam e votam, né? Sendo assim, os 5 membros permanentes são a Rússia, os Estados Unidos, a França, o Reino Unido e a China, que são os países aliados vencedores da Segunda Guerra Mundial. E no caso, os outros 10 países, né, eles são decididos com base na Assembleia Geral. E há um critério de distribuição, que eu coloquei aqui nessa tela. 2 assentos, eles são dados para o continente africano. Deixa eu só localizar. 2 assentos para o continente africano. A gente vai ter 2 para a América Latina e Caribe, 2 para a Ásia, 2 para a Europa Ocidental e outros países, né, como Canadá, Israel, Austrália ou Nova Zelândia, 1 para a Europa Oriental e um último para a África ou Ásia. Sendo que os países africanos e asiáticos têm um acordo entre si de sempre incluírem um país árabe, né, nessa divisão. As decisões do Conselho de Segurança, elas têm efeito obrigatório sobre todos os países membros e, no caso, os 5 membros permanentes, eles têm o direito de vetar qualquer uma das decisões, ou seja, de não aceitar uma delas, né? Eu coloquei aqui outras organizações multilaterais, como, por exemplo, a OMC, né, que é a Organização Mundial do Comércio, que é responsável pela fiscalização e regulamentação do comércio mundial, além de gerenciar acordos comerciais. A gente tem a OMS, muito importante no contexto de pandemia que a gente está vivendo, foi fundada em 1948, né, e tem como objetivo principal as políticas públicas voltadas para a saúde, saneamento básico e higiene, né. E a gente tem o FMI, que vocês provavelmente já ouviram falar, que é o Fundo Monetário Internacional. O FMI foi criado em 1945, né? E ele objetiva manter a estabilidade financeira e monetária no mundo, o aumento do nível de emprego e também a diminuição da pobreza. E ele faz, basicamente, empréstimos, né, com base na carteira do país e em alguns critérios pré-estabelecidos, né? Então, ele empresta dinheiro para muitas nações. Por isso que o Brasil vive endividado. Bom, em relação à atuação desse país, a atuação dos organismos multilaterais, né, das organizações internacionais, a gente pode comentar o caso da África. As Nações Unidas, né, elas participam de atividades humanitárias no continente, através de doações de recursos básicos, né, para suprir as necessidades da população e o envio de tropas que tentam promover o fim dos conflitos. Então, se vocês lembrarem lá atrás, eu citei na política imperialista, né, a falta de respeito às fronteiras já existentes por parte dos países que meio que neocolonizaram aquele continente, né?
Então, dentre esses países estavam a Inglaterra e a França, que são justamente dois membros do Conselho de Segurança que auxiliam, né, no envio de tropas militares que tentam promover o fim dos conflitos que eles mesmos criaram, no caso os países europeus. Então, essa é uma reflexão que vocês poderiam fazer. Outro ponto é que a gente tem uma ação expressiva de organizações não governamentais, como ONGs, né, que desempenham uma função importante no processo de assistencialismo na África mesmo, como a Organização Canadense Médicos Sem Fronteiras, o MSF. Vocês já devem ter ouvido falar, que tem um trabalho sem fins lucrativos, né, desenvolvendo especialmente junto às comunidades afetadas pelas guerras. Bom, por fim, uma situação necessária, né, é que esses grupos, eles atuam de forma assistencialista. Então, eles não resolvem os problemas estruturais dos países africanos. Então, há realmente a necessidade de promoção de políticas, né, pelos países ricos de inclusão global, investimento em infraestrutura, saúde, saneamento ambiental e educação para que a situação da África realmente mude. Mas eles querem mesmo essa mudança? Fica o questionamento. Então, a atuação aqui na América Latina, e eu resolvi citar o Brasil, né, porque é o caso mais próximo de nós, eu coloquei o Banco Mundial, que é uma outra instância da Organização das Nações Unidas, né, e ele também atua como FMI na criação de empréstimos, tudo mais, fazem empréstimos às muitas nações com base na carteira do país e em critérios pré-estabelecidos. E o Banco Mundial aqui no Brasil, ele acelera o processo de implantação da lógica do privado, né? A privatização de bens públicos em todos os setores da esfera pública, influenciando por meio da concessão, articulação de empréstimos. Isso pode parecer meio abstrato para vocês agora, mas pensem na lógica mundial, né? Que é do capitalismo, que é da privatização dos bens públicos, fazer com que as pessoas, para acessar algum serviço, elas têm que pagar por ele. Então, essa é a lógica do privado, né? Em substituição à lógica do público, que aí seria dever do Estado. Você tem esse direito, né? Você não precisa pagar por ele. E a gente tem a tese de encolhimento da esfera pública no Estado brasileiro, que é justamente por conta dessas políticas privatizantes. O Estado brasileiro, ele se retira da esfera de promoção de políticas públicas, né? E ele passa a atuar no setor privado, né? Você tem que pagar por algum serviço, como uma ação catalisadora, ou seja, acelerada pelo Banco Mundial em fator da lógica privada. Mas aqui vocês vão ver mais pra frente, né? Só que eu queria trazer uma coisa diferente, porque no PET eles trouxeram alguns aspectos positivos da intervenção internacional e eu resolvi trazer alguns aspectos negativos dessa intervenção, ou seja, da substituição da lógica do público, que é dever do Estado e direito nosso, pela lógica do privado, que é uma lógica que você precisa pagar pelos serviços públicos, como saúde, educação, aposentadoria, segurança e etc. Então, uma reflexão para vocês. E partimos para o exercício, graças a Deus, porque eu acho que eu devo ter falado pelo menos uns 30 minutos já. Mas o primeiro exercício que eu trouxe é referente ao PET Semana 1 e a questão 2, que diz assim: uma das formas de regionalizar a América é a partir dos critérios relacionados à colonização. Pode ser por ocupação ou por exploração, que a gente já viu. Dessa forma, temos a América anglo-saxônica, porção colonizada principalmente pela Inglaterra, uma colônia de ocupação. E a América Latina, que é uma porção colonizada por Espanha e Portugal, foi uma colônia de exploração. Exploração dos bens, exploração do solo, exploração das pessoas. Quais os reflexos da colonização podem ser observados nos países da América, considerando características econômicas e culturais? Então, eu pensei de falar com você em... Desculpa, gente. Em relação à língua, né? Acho que a língua é um dos principais aspectos culturais e os mais visualizados. Por exemplo, a América anglo-saxônica, colonizada por ingleses, falam inglês. Enquanto na América Latina, que foi colonizada por Espanha e Portugal, a gente tem duas línguas divergentes, né? Que tem como base o latim, mas ainda assim são divergentes. O Brasil falando português, sendo o único país da América Latina que fala o português, e as outras nações falando o espanhol. Então essa é uma característica cultural preponderante, né?
Logicamente, a gente vai ter uma variedade de tipos de dança, música, tipos de lutas. A gente vai ter muitos tipos de religiões, né? Por exemplo, os Estados Unidos, ele é marcado pelo protestantismo. Eu falei com vocês anteriormente que muitas pessoas estavam sendo perseguidas na Europa por conta de religião e acabaram vindo para o Novo Mundo, né? E aqui no Brasil, a gente tem uma grande influência da Igreja Católica. Isso porque os portugueses, em sua maioria, eram católicos. Mas aqui dentro a gente ainda tem religiões de matrizes africanas, porque houve uma relação ali entre Brasil e África, né? Todo o processo de escravidão. Então, esse é um outro ponto a se pensar. Deixa eu ver se eu consigo lembrar mais de coisas. A culinária também é bem diferente. E em relação às características econômicas, né? A gente pode voltar na questão da colonização por ocupação e exploração. A colonização por ocupação viabilizou a formação de países desenvolvidos, tal qual os Estados Unidos e também o Canadá. Por quê? As pessoas elas vieram para morar. E nesse processo de morar, elas construíram uma unidade administrativa, política e econômica. E isso foi se fortalecendo durante o tempo. No Brasil e nos outros países da América Latina, isso não aconteceu. Por quê? Porque eram unidades de exploração. Tudo que era feito aqui tinha como lucro, o lucro ele voltava para a metrópole, né? Não ficava aqui. Então, houve um processo de enriquecimento de Portugal e Espanha e um processo de empobrecimento e criação de dependência entre os países da América Latina e os países da Europa. Vocês conseguem perceber, né, que houve sempre esse processo de dependência que a gente vê isso até hoje. Então, essas são as reflexões que eu trouxe. E, por último, essa questão aqui, que é referente à semana 2, questão 3. Que é alguns objetivos instituídos pela ONU, né? Os principais desafios de desenvolvimento enfrentados por pessoas no Brasil e no mundo. Deem um pause aqui, leiam cada um deles, são bem interessantes, bem bonitinhos, mas muito tópicos, né? Eu acho que no sistema vigente, grande parte dessas metas aqui estariam comprometidas. Mas ele fala que o objetivo número 11 busca alcançar cidades e comunidades mais sustentáveis, né? Cite uma estratégia que possa contribuir para alcançarmos esse objetivo. Eu pensei em 3 problemas ambientais. O primeiro é a questão da poluição atmosférica, o segundo a poluição da água e o terceiro a produção de dejetos, né? Produção de lixo. Em relação à poluição atmosférica, eu acho importante, logicamente, a diminuição do gás carbônico na atmosfera, a diminuição do dióxido de carbono, que muitas vezes é emitido por indústrias ou até mesmo por transportes. Então, talvez a criação de indústrias um pouco mais sustentáveis, né, que emitam menos gás carbônico na atmosfera, sejam melhores, né? Com o investimento em tecnologia, isso acontece em muitos países, né, que já têm empresas mais limpas. Em relação a medidas individuais, a gente pode falar, por exemplo, a troca de veículos automotores, como, por exemplo, carros e motos, por veículos coletivos, né? Por exemplo, ônibus, bondinhos e metrôs, ou até mesmo por bicicletas. Isso diminui realmente a disseminação de dióxido de carbono na atmosfera. Em relação à questão da água, a gente pode falar sobre uma maior fiscalização, porque em muitas casas o esgoto ele é jogado nos corpos hídricos. Vocês já devem ter visto esgoto a céu aberto milhares de vezes, acontece muito. Então é falta de fiscalização do Estado e falta também de políticas públicas de saneamento, né? Políticas públicas que façam com que o esgoto ele seja tratado, seja levado a um lugar em que ele acabe não prejudicando os corpos hídricos. Um outro ponto que eu falei é o lixo, né? A gente produz muito lixo, muito plástico. Então, talvez seja uma medida interessante a criação de alguma lei que faça com que as pessoas reduzam, né, realmente a utilização do plástico. Em muitos países fora do Brasil, né, logicamente, país dentro do Brasil não existe. Em muitos países, realmente, existem políticas que proíbem, né, a distribuição de sacolas plásticas por mercados. Então, quando você vai fazer alguma compra, você precisa levar uma eco bag, né? Que é aquelas sacolinhas reutilizáveis de pano, por exemplo, para que você possa trazer. Então, essas são algumas medidas. A questão dos transportes coletivos ou das bicicletas, a ideia de fiscalização da onde os dejeitos estão sendo jogados, de uma política mais forte
em relação a saneamento básico e higiene e também a essa redução de lixo por parte dos próprios indivíduos através de leis promovidas pelo Estado. Então, é isso, gente. O primeiro vídeo terminou, graças a Deus. Acho que eu falei demais. Eu não dei pause. Eu espero que tenha gravado tudo, meu Deus. Tô com medo de não ter gravado, mas espero que sim. Então, fica por aí. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, não deixem de me mandar no meu WhatsApp privado ou no grupo da sala. Eu vou estar respondendo tudo que vocês tiverem para me perguntar. Não deixem de fazer as atividades do PET e enviarem para a Roberta. E também não deixem de olhar a apostila que eu estarei publicando no grupo da sala e fazer as questões referentes a essas 2 semanas, né? Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. Fiquem bem, fiquem saudáveis e fiquem em casa. Tchau!